Depois de ensaiar uma recuperação, as ações da Espaço Laser voltaram a cair com a divulgação do resultado do segundo trimestre. O que será que aconteceu? O que será que veio de tão ruim nos resultados para o mercado voltar a bater nessa ação que já acumula aí uma queda de mais de 80% desde o IPO? É isso que a gente vai dar uma olhada então no vídeo de hoje. Eu vou analisar o resultado do segundo trimestre, ver o que eu achei de positivo, de negativo e entender um pouco aí, será que tem salvação para essa ação? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimento. Então vamos lá. Começar aqui, né? Como eu comentei, no último mês a gente teve as ações da Espaço Laser chegar a bater ali os R$ 3,11, mas depois voltaram a cair. A empresa passou por uma troca de comando, mudanças na alta diretoria. O mercado gostou disso, mas eu acho que o resultado do segundo trimestre deu um banho de água fria nas expectativas do mercado. Bom, vamos lá então, vamos entender um pouquinho o que foi esse resultado. Começando, receita líquida. Poxa, receita líquida crescendo 6% no ano contra ano, 215 milhões. À primeira vista, poxa, conseguiu crescer receita. Margem bruta caindo 21 pontos percentuais. Então a margem bruta veio aí de algo como 52% para algo como 32%. EBITDA em 24 milhões, um EBITDA magro, uma queda de 26 pontos percentuais na margem EBITDA. E margem líquida ajustada, a gente teve aí uma margem líquida ajustada de menos 11%, então a empresa deu um prejuízo. Fluxo de caixa operacional, talvez isso daqui seria um ponto positivo, a empresa conseguiu de fato girar caixa nesse trimestre, um caixa de 63 milhões de reais, então acho que aqui seria alguma coisa positiva para a empresa, apesar que eu tenho até um pouco de ressalvas. E aí vamos entender um pouco os números? Começando aqui pelo número de lojas Espaço Laser, a empresa abriu 122 novas lojas e à primeira vista a gente imaginaria que esse número é positivo. Poxa, a empresa está expandindo. Só que quando a gente para pensar, ela cresceu a receita líquida de 6% ano contra ano. Então vamos pensar o seguinte, se ela não tivesse aberto nenhuma loja nova, só pela inflação, ou seja, se as lojas atuais tivessem conseguido crescer o volume de vendas junto com a inflação, ela já deveria ter crescido a receita líquida em uns 10%. Como isso não aconteceu, isso significa que as vendas por loja caíram, porque ela abriu um monte de loja e a receita não acompanhou esse crescimento todo. Então, quando a gente pega aqui o Same Store Sale, né, o que é o Same Store Sale? É as vendas das mesmas lojas em relação ao ano anterior. Foi um Same Store Sale negativo de 3,7%. Então, a empresa entregou ali um decréscimo de vendas por loja, o que aqui eu acho que é bem negativo. E por fim, margem bruta caindo aí para 32%, vindo de 53%. E o que aconteceu, o que a empresa mesmo coloca, é que muitas promoções foram feitas, o que derrubou o preço dos produtos, né, dos pacotes que ela faz. Então, com maiores níveis de descontos, com maiores campanhas promocionais, a gente teve uma queda na receita e principalmente uma queda na margem. E eu acho que isso daqui foi uma coisa que pegou bastante. Aqui o que eu trago um pouco, né? Acho que a grande dúvida é, será que isso daqui é um efeito de um cenário macro mais desafiador? Ou será que a gente está vendo um efeito de concorrência mais forte? Então, eu acho que uma grande discussão que tem tido a respeito do modelo de negócio é se esse modelo de negócio tem grandes barreiras de entrada, ou se a gente está vendo ali uma proliferação de lojas de depilação a laser, enfim, o que aumentaria a concorrência e deixaria a briga por preço, né, uma guerra por preço mais agressiva. E eu acho que para mim essa aqui é o grande questionamento hoje a respeito de Espaço Laser. Bom, como eu comentei, base de lojas cresceu bastante, então a empresa tinha 634 lojas. Nesse trimestre ela abriu 6 novas lojas. Ao longo desse ano, né, desde o ano passado, a empresa abriu mais de 120 lojas, então um crescimento robusto de lojas. Muitas lojas ainda com menos de 2 anos, ou seja, lojas que ainda tem muito para maturar. Só que o que me chama a atenção é que lojas que estão em processo de maturação, elas deveriam ter um crescimento de vendas mais acelerado do que uma loja já madura. Ela tem um volume de vendas bem abaixo, então ela tem que ter uma aceleração nas vendas das mesmas lojas. Isso deveria ser positivo em termos de vendas ano contra ano, só que é o que a gente tem visto ao contrário. Então o que a gente tem visto, isso daqui é o Same Store Sales, então é vendas das mesmas lojas, e o que a gente tem visto é Same Store Sales negativos trimestre após trimestre. Esse último trimestre, por exemplo, a gente teve vendas Same Store Sales negativo aí de mais ou menos quase 4%. Então a empresa tem feito mais campanhas promocionais, tem dado mais descontos e ainda assim as vendas não têm acompanhado esse ritmo. O que eu também achei um pouco negativo é o nível de cancelamentos, tá? Então a empresa teve um nível de cancelamento de 23 milhões nesse trimestre.
Ano passado, esse nível de cancelamento foi de algo como 3 milhões. Cancelamento é a pessoa que faz a compra do pacote e que desiste no meio do caminho, então ela não faz as sessões e pede o dinheiro de volta. Isso daqui pode ser efeito de um cenário macro mais desafiador, né? Então a gente está com um cenário macro de inflação alta, a pessoa vai e fala assim, poxa, eu prefiro pegar meu dinheiro de volta. Ou também pode ser o efeito de, tem uma campanha de marketing de um concorrente que está me oferecendo um produto mais barato, eu vou cancelar aqui e vou fazer lá no outro, está valendo muito mais a pena. Então assim, é difícil saber um pouco o que está sendo, mas de fato tem havido um nível de cancelamento bem acima do que era no ano passado. O que eu achei um pouco positivo é a parte de geração de caixa. Então a empresa, principalmente, ela conseguiu uma redução no contas a receber, tá? Aqui o que eu acredito, o primeiro, volume de vendas foi abaixo do que vinha sendo, e segundo, é bem possível que a empresa tenha reduzido os prazos de pagamento. Então, ao invés de fazer aquelas campanhas em 12 vezes, faz em 10 ou 8 vezes. Isso é uma forma também de preservar o caixa no momento em que o custo do capital está muito alto. Então, como os juros estão muito altos, para a empresa fazer um parcelamento de 12 vezes, ou de 10 vezes, ou de 8 vezes, é muito diferente. Então é possível que ela esteja buscando fazer parcelamentos mais curtos, de modo a reduzir esse impacto dos juros no seu balanço. E aí, pessoal, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção na Espaço Laser, essa é uma empresa que ela é muito... Então, assim, o que aconteceu para a Espaço Laser estar caindo tanto, tá? Eu acho que essa é uma grande dúvida, essa é uma grande discussão. E como eu comentei, eu acho que tem muito a questão macro. E aí aqui eu coloco Espaço Laser, Magazine Luiza e Via Varejo. Espaço Laser está em azul, Via Varejo está em amarelo claro e Magazine Luiza em azul clarinho também. E o que a gente pode perceber é que existe uma correlação muito forte entre essas três ações. Tá? Então isso daqui é o gráfico de um ano. Para vocês terem uma ideia, Espaço Laser cai 83%, Magazine Luiza cai 78%. E Via Varejo deu uma recuperada aí, está caindo apenas 69%. E o que acontece? Essas três empresas elas estão expostas a esse segmento de varejo muito classe B e C. E por conta de uma inflação mais alta e de um juros mais elevado, esse cenário ele impacta demais esse tipo de empresa. São empresas que têm um produto que não é um bem de primeira necessidade e que dependem muito de financiamento, dependem muito de financiar o seu cliente. Então, elas acabam dependendo muito de fazer o parcelamento. Com juros mais elevados, esses parcelamentos acabam tendo que ser encurtados e com a inflação, as pessoas estão com renda disponível bem mais baixa. Então a gente vê uma correlação muito forte entre essas três empresas. Então, a primeira pergunta que a pessoa faz, poxa, o que você está achando dessa queda na Espaço Laser, que está acontecendo, a empresa vai quebrar? Eu gosto de mostrar esse gráfico para deixar claro que o que ela está sofrendo é muito parecido com as outras varejistas de eletroeletrônico que estão sofrendo. Elas estão sofrendo muito por uma questão de cenário macro. Eu acho que um outro ponto também é que os valuations no ano passado estavam muito altos. Então a gente viu o Magazine Luiza negociando a múltiplos absurdos, a própria Espaço Laser também negociava múltiplos muito altos, e que ela tinha que entregar um crescimento bem elevado. Conforme esse crescimento não foi se materializando, ela veio seguindo toda a tendência dessas outras duas varejistas. O que me chama um pouco a atenção na Espaço Laser é no gráfico de um mês. Então quando a gente pega no gráfico de um mês, Magazine Luiza está subindo 37%, Via Varejo 32% aqui em cima, enquanto que a Espaço Laser está subindo só 5%. Ou seja, em especial aqui depois da divulgação do resultado, tá, nesse período aqui, é que a gente viu essa boca de jacaré se abrindo. Então a Espaço Laser ela vinha se recuperando junto com as outras varejistas, e aí veio o resultado do segundo trimestre, veio um banho de água fria, e aí esse gap aumentou. Né? Então essas três empresas aí, a Espaço Laser no caso, acabou destoando das outras duas. De novo, eu acho que o que pegou um pouco aqui é esse cenário um pouco micro, desafiador para a empresa, a gente vê aí um nível de cancelamento alto, a gente vê margem bruta muito apertada e uma receita líquida que não acompanhou nem de perto o que foi o volume de lojas sendo abertas. Bom, eu acho que um outro ponto também que merece chamar a atenção é a questão da debenture, tá? Então, ela tem o que a gente chama de covenant, uma cláusula restritiva. Uma das debentures que a Espaço Laser tem, ela tem uma limitação, vamos dizer assim, em que a Espaço Laser não pode ultrapassar a barreira de 2,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA por 2 trimestres consecutivos. Isso daqui é um trecho do Goldman Sachs, em que eles comentam um pouco sobre isso. E o que tem acontecido é que a Espaço Laser já tem buscado, inclusive, uma forma de substituir essa debenture. Então, ela pretende lançar uma nova debenture para recomprar essa debenture que vem com essa covenant.
mostrando que tem grandes chances de que no terceiro trimestre esse nível de dívida líquida sobre EBITDA se mantenha, muito provavelmente porque o EBITDA deve vir bem ruim ainda no terceiro trimestre. E aí, o que eu acho do valuation, né? Eu sempre falo o seguinte, pessoal, tem preço, tá? Então, não adianta só a gente olhar uma ação e falar, poxa, essa empresa é muito boa, essa empresa é mediana. A gente tem que olhar um pouco do preço e do momento atual. Eu acho que o momento atual, o cenário macro, é ruim, mas não me incomoda, porque o cenário macro uma hora vai virar. A gente já tem visto os juros futuros caindo, isso deve ser positivo para espaço laser. O que me incomoda um pouco é essa questão da competição, essa questão de barreiras de entradas baixas e de como é que a empresa vai conseguir se comportar em relação a isso. Será que, passado esse cenário macro desafiador, ela vai conseguir recompor as suas margens do que era no passado? Aqui que me fica um pouco de dúvida. Quando a gente olha um pouco na parte de valuation, como é uma empresa aqui que eu poderia falar que é uma deep value, ou seja, uma empresa que talvez eu tenha que olhar além do lucro de curto prazo, eu gosto de olhar um pouquinho ali algumas métricas um pouco diferentes. Uma delas é o preço sobre o valor patrimonial, e a priori a gente fala assim, poxa, uma empresa que negocia abaixo de uma vez o valor patrimonial. Mas o que acaba acontecendo, tá? Quando a gente olha os ativos da Espaço Laser, muitos deles é nessa linha de intangível. E intangível são ativos, por exemplo, a gente tem aqui ágil de aquisições, então são ativos que não têm um grande valor de fato. Então, aquele preço sobre valor patrimonial, o patrimônio dela está superdimensionado por ativos intangíveis, que é um tipo de ativo que eu não dou muito valor. Obviamente depende, né? Se forem patentes, por exemplo, aí sim seria uma coisa relevante, mas em especial quando a gente fala de aquisições, é um ativo intangível que não tem muito valor. Então, aquele preço sobre valor patrimonial de uma vez, né, abaixo de uma vez, não está me fazendo muito sentido. Uma outra forma que a gente pode olhar é olhando as lojas que ela tem própria. Então, a empresa hoje tem 600 lojas próprias e se a gente fosse fazer um valuation, né, a própria Espaço Laser, quando ela fez a abertura de capital, uma das coisas que ela fez foi recomprar algumas lojas de franqueados. E aí, tentando olhar um pouquinho o múltiplo que ela pagou por essas lojas, né, a gente vê aí que na segunda leva, ela chegou a fazer aquisições em que ela comprou 12 lojas, pagando 36 milhões de reais, mais ou menos. Então, daria mais ou menos ali uns 3 milhões de reais por loja que ela adquiriu. Vamos supor que as lojas próprias dela, na média, valessem ali, se a gente colocasse 2 milhões de reais por loja, tá? A gente está falando que só as lojas próprias valeriam algo como 1,2 bilhão de reais. Acho que eu estou sendo até um pouco conservador aqui, eu acho que faz muito sentido. Já cheguei até a olhar um pouco quanto que seria para abrir uma loja nova da Espaço Laser e tudo mais, e seria um pouco acima de 1 milhão de reais. Então, assim, a gente está falando de uma empresa que já tem lojas mais estabelecidas e tudo mais, eu acho plausível esse número. E aí, lembrando, isso aqui é só o valor das lojas próprias dela. Então, assim, imaginar que só as lojas próprias valem 1,2 bi e hoje o valor de firma da empresa é de 1,4 bi, me parece que é uma empresa que tem um valor ali, talvez um deep value interessante, tá? Hoje, eu não sou comprador da Espaço Laser, não tenho a Espaço Laser na minha carteira, já fiz um vídeo sobre a Espaço Laser, então eu recomendo. E também, pessoal, já lembrando aqui, não se esqueçam de deixar o like aqui no canal, deixar o like aqui no vídeo, se inscreverem, ativar o sininho e não percam os outros vídeos também que eu costumo soltar. Eu já fiz um vídeo sobre a Espaço Laser, então não percam, vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhada. Foi o de análise inicial sobre a Espaço Laser. Eu acho que os desafios da Espaço Laser continuam, e o segundo trimestre aí mostrou que provavelmente o terceiro e o quarto trimestre ainda não devem mostrar uma grande melhora. Como eu comentei, acho que tem um deep value aqui, tá? Não acho que é uma empresa que deveria valer zero. Tem um deep value sobre as lojas que ela tem, mas hoje acho que no mercado, que ainda está para mim deprimido, acho que tem muita coisa boa e barata, ainda fico de fora de Espaço Laser. Então, de novo, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, de deixarem um like, de comentar se vocês têm as ações da Espaço Laser. Eu sei que tem muita gente sofrendo com essa ação. Então, comentem aqui o que vocês acharam da Espaço Laser e também do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!